Jesus, Maria e José, conosco caminhamos. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Sagrada Família. E hoje, acho que já dá para perceber por essa recepção tanto quanto diferente, é um programa muito especial, porque nós temos aqui conosco dois seminaristas, dois colegas do seminário de Novo Hamburgo, que vieram trazer para nós uma experiência incrível que eles tiveram, e ao mesmo tempo desafiadora, nas terras amazônicas. Então, se prepare, porque hoje vai ser quase que uma imersão na Amazônia, só que à distância, né? Mas vai ser um programa muito especial, organizado com muito carinho para você aí de casa, trazer um pouco essa experiência missionária que os meninos tiveram. Então, desde já, agradecer a sua audiência, agradecer a você que compartilha também esse programa com a sua família, com os seus amigos, de forma muito especial a toda a paróquia Sagrada Família. Acredito que é o último programa desse ano, então por isso também trazemos essa alegria, de todos vocês que nos acompanharam, que estiveram conosco. De forma muito especial também agradecer ao Gilce, que está sempre ali atrás das câmeras e às vezes na frente das câmeras, nos ajudando. Todo esse ano, todo esse trabalho é voluntariado, que ele presta também para a nossa paróquia. Então, muito obrigado, Gilce, por todo o carinho, por toda a ajuda desde já, também aproveitando esse clima de encerramento do ano. E a todas as pessoas que já ajudaram o nosso programa, A Dani, a Sofia, a Renata, que já ajudou, a Júlia. De modo especial também o nosso pároco, o Padre Perche, que também é uma motivação com seu carinho, com a sua humildade para que esse programa possa acontecer. Então, muito obrigado e desde já convido a compartilhar, porque com certeza esse será um grande programa com muitas atrações, com novidades, com surpresas, com coisas diferentes, para que nós possamos chegar cada vez mais às casas de vocês e hoje, de forma muito especial também, ao seu coração, trazendo um espírito e uma vontade de levar a palavra de Deus a todos os lugares. Então, sem mais delongas, estamos aqui com o Anderson e com o Luan. Gostaria que vocês se apresentassem rapidinho e contassem, antes da gente começar, uma breve história vocacional, de onde vocês são, quando entraram no seminário, quanto tempo estão, algo mais breve, assim, quando foi chamado, algo mais simples para que o pessoal de casa possa também conhecer um pouquinho de vocês. Acredito que o Poça Maia alguns conheçam, porque esteve aqui fazendo missão, em 2023. O Luan, acho que nunca passou por aqui? Não. Então, seja bem-vindo. Olá a todos, eu sou o seminarista Anderson Possamay, sou da paróquia São João Batista de Parobé, tenho 26 anos. Entrei no seminário com 14 anos, no ano de 2015, lá no seminário menor em Dois Irmãos, E durante este ano estou fazendo a minha caminhada aí. Estive aqui na paróquia de Três Coroas no ano de 2023, fazendo missão ali por uma semana mais ou menos, junto com o seminarista David. Talvez algum aí de vocês se lembrem de mim. E o Possamay veio no caminho contando, e aqui eu vou espalhar para todo mundo, que a dona Sônia colocou eles assim, em apuros, levando eles para os lugares, vai, depois daqui a horas e horas eu volto buscar vocês. Diz o Possamay que se queimou, que passou, mas foi tipo uma provinha para depois para a Amazônia, Com certeza, foi aqueles dias foram quentes aqui em Três Coroas. Sim. E o Luan? Olá, então. Eu sou o Luan. Eu sou seminarista da configuração também. Estou no 2º ano. Eu entrei no seminário menor também, em 2017, com 15 anos. E sou da paróquia Santa Terezinha de Campo Bom. E agradecer ao Pedro, ao Gilce, pela acolhida, para dar esse testemunho aqui. Legal. Então eu já tô meio personalizado com a Amazônia, depois eles vão explicar o que é isso, mas eu vou tirar rapidinho agora para que a gente possa iniciar. Caiu alguma coisa aqui. Caiu um pedaço. Depois eu junto ali. Para que a gente possa iniciar então como uma oração. Possamay? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, a montanha que Jesus lhe havia indicado. Quando o viram, prostraram-se, mas alguns duvidaram. Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E depois, fazei discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-nos a observar tudo o que vos mandei. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos.
que possamos ser sempre instrumentos de Jesus, a levar sempre o amor, a misericórdia de Deus a todos os povos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Francisco Xavier, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, para que a gente possa contextualizar todo esse ambiente, gostaria que vocês explicassem rapidinho o que foi esse ano, né? É um ano de síntese, é o que no meio da formação? Foi algo... Como foi? Vocês pediram? Como foi essa... Porque muitos de casa não sabem, talvez, que vocês foram fazer esse ano na Amazônia, né? Então, se pudessem explicar um pouquinho isso, como surgiu, então, essa vontade, a partir do que o próprio Evangelho nos traz, assim, né? Desse mandato de Jesus de ide, né? Como muitos falam, de onde surgiu esse ano em missão na Amazônia. Nós ainda estamos, na verdade, né, na etapa da configuração, que é a etapa onde a gente está estudando, eu e o Luan, a teologia junto com o Pedro, né? E a partir disso, então, nós pedimos para dar este tempo, uma pausa nos estudos para fazer essa experiência missionária, né? Então, este ano a gente deu uma parada e em janeiro nós fomos fazer essa experiência, né? Com certeza foi um ano muito grande, assim, de aprendizado, onde Deus nos revelou e nos mostrou muito, né? E então, dando essa etapa, nós fomos fazer essa experiência missionária lá na Amazônia, né? Então foi algo que partiu de vocês, assim, o desejo, vocês se conversaram, como é que foi, assim, planejaram os dois juntos, como surgiu? Essa motivação interior, assim, pelo menos para mim, sempre teve desde o seminário menor, sempre tinha esse desejo e mantinha um pouco em segredo dentro da direção espiritual e aos poucos eu fui abrindo para a formação externa. Até que quando eu estava ainda na filosofia, eu pedi para ter uma experiência missionária ainda como seminarista. Só que como eu estava sozinho, não tinha lugar, então a formação achou melhor. Segura um pouquinho. Então surgiu o Possamay com uma ideia, que ele vai contar agora. No ano de 2023, eu fui fazer participar de um congresso missionário lá em Manaus. Ah, então antes dessa missão tu já tinha conhecido, assim? Isso, né? No ano de 2023 eu participei do COMISE, Comissão Missionária para Seminaristas, que é lá do seminário em Viamão, no condomínio. E lá, então, surgiu a motivação, alguém aqui dos seminaristas pode ir lá para o Congresso Missionário em Manaus? E eu, de curioso, querendo ir para Manaus, conhecer um pouco lá também, levantei a mão e participei, né? E lá fui eu, né? E lá, então, no congresso em Manaus, surgiu muito o desejo, né, de fazer missão mesmo naquelas terras, né? Conhecendo a realidade lá um pouco, né? Então, conversando com alguns bispos aqui, um bispo lá, eu quero fazer missão. Então, conheci a Diocese de São Gabriel da Cachoeira na teoria, né? Onde o bispo Dom Vantuí lá, conversei um pouquinho, né? Voltei para Viamão. E ali ficou quieto, né? Abafou, né? E morreu um pouquinho ali, né? Mas a brasa ainda dentro do meu coração tava, né? Será que vai? Será que não vai, né? Então, no ano passado, na verdade, né? Ano de 2024, então, o bispo de lá me mandou uma mensagem. E aí, vai vir? O bispo te mandou mensagem? Isso, né? Olha só, não é qualquer um que ganha mensagem do bispo. E aí, então, eu pensei, agora eu vou ter que falar com o formador. Então, eu fui lá e falei com o padre Miguel, padre, quero fazer missão, né? Na diocese e tal. E aí, foi aí onde surgiu a oportunidade, então, ele disse, né? Então, quem sabe, porque o próprio evangelho vai dizer, né? Ide de dois, né? Fazer missão, né? Então, Padre Miguel, junto com o Luan, que já tinha pedido também para fazer experiência missionária, disse, então, vai tu e o Luan fazer essa experiência, né? Só que ele não tinha falado nada pro Luan. Só que eu saí da porta, fui correndo lá no Luan perguntar, né? Luan, quer fazer missão? E o Luan, sim. Então, vamos para a Amazônia? E aí foi aí onde então, a gente começou a alimentar esse desejo, né? Tava ansioso e já chegou correndo pra... Foi o tal do, se tu dizer bora, bora. Eu só falei pra ele, não fala nada pro Padre Miguel, diga que não tá sabendo. Faz cara de surpresa quando ele falar. Revelando. E daí, então, depois o Padre Miguel, né, que é o nosso reitor, te chamou pra falar que tinha conversado com o Possamay, isso? Sim, ele conversou, daí disse, olha, surgiu essa oportunidade. Foi ali um pouquinho antes do período das enchentes. E então ele falou isso, foi até daí começou toda a questão das enchentes ali, foi até deu um ânimo para ir ainda mais lá, porque querendo ou não foi uma grande experiência missionária dentro dos próprios enchentes, daí deu mais esse ânimo, mais
vontade de ir para lá. Então, acabou o ano, trancamos a faculdade e fomos rumo a São Gabriel. Primeiro a Manaus, depois São Gabriel. Tu falou trancar a faculdade, deixar os estudos e um pouco a vida de seminário. Eu acho que talvez um medo que algumas pessoas têm, principalmente da missão, é isso, né? Porque a gente já dá esse passo para entrar no seminário, de certa forma. É um pouco diferente, mas a gente dá, né? E quando foi para vocês, como foi para vocês, né? Esse passo de tipo, eu vou ter que parar tudo para mudar de vida. Como foi essa mudança? Existiu uma quebra forte? Como foi o coração de você sentir isso, assim, né? Interiormente a gente entra no seminário querendo ser padre, né? Então a gente passa durante a formação toda, tipo, já almejando o dia da ordenação, né? E parar os estudos, trancar a faculdade é tipo dizer quase atrasar um ano, né? Então teve um processo interior aí, tipo, vou atrasar a ordenação, vou atrasar, né? Mais um ano, mas foi muito de Deus, assim mesmo, né? Este processo foi muito tranquilo, assim, né? Eu me coloquei à disposição, né? E Deus vai conduzindo a nossa vida, né? Sim, o próprio Padre Miguel falava pra gente que vocês não estão perdendo o ano, estão, na verdade, ganhando o ano. E, de fato, porque muitas vezes eu parei e refleti nesse sentido de que a gente não pode tratar a própria vocação específica como a finalidade da nossa vida, mas sim a nossa finalidade deve ser o Cristo. E anunciar esse Cristo é a grande vocação que nós somos chamados a viver essa santidade, porque é quando nós saímos de nós que vivemos isso, que é o chamado que todos somos. Então, parar os estudos, na verdade, foi um acréscimo para a própria vida espiritual. Então, se tudo acabasse lá, eu morreria feliz, porque nós entregamos a vida para o Cristo. Então, foi uma grande realização estar lá. Sim. E como foi a reação das pessoas aqui quando vocês contavam que iam, então, tipo, ir para a Amazônia, assim, né? Como foi a reação da família, dos seminaristas, dos amigos? A Amazônia é um mundo desconhecido, né? Pra gente conhece a Amazônia de livros, filmes, né? Então a gente tem, quando fala da Amazônia, tem um pouco de medo, assim, né? Vai ter muita onça, vai ter bichos perigosos, isso e aquilo, né? Os canibais. E aí, então, sempre quando a gente falava, a gente vai pra lá, né? Todo mundo tinha aquele, mas por quê? Por que tu é louco? O que tu tá fazendo da tua vida, né? E de fato foi um pouco isso, né? A gente sempre falava, vamos fazer missão lá, mas por quê, né? Então, no início teve este, não vamos dizer assim, trave, né? Mas talvez aí algo assim que botava um pouco a gente, aquele medo, aquela dúvida. Será, Senhor? Será que é tu que tá me chamando, né? Tinha um pouco disso, assim. Sim. Até apareciam histórias, assim, de antigos padres, seminaristas que faziam missão. Tipo, histórias desastrosas, assim. Do cara que chegava, olhava pro lugar e já pedia pra voltar logo. Daí, estudavam, contando essas histórias, eu ficava, será que eu vou ser um desses? Sim. Então, realmente dava parecia que faltava o ânimo das pessoas. Vai lá, consegue, daí... Na verdade, era mais isso mesmo. Era, vocês são loucos? Do que estão fazendo lá? Mas isso não foi impeditivo. Até nos sentimos desafiados. Sim. Inclusive. E deu certo, no fim. E quanto tempo, de quando até quando vocês ficaram ali nessa região, em missão, enfim? Nós fomos, então, para fazer essa experiência missionária dia 9 de janeiro. No início do ano? No início do ano, nós fomos, eu, o Luan e o Padre Miguel, que foi nos levar, né, até o local. E ficamos até dia 4 de dezembro, né? Onde nós retornamos ali para Viamão junto com vocês ali no seminário. Nós, já adiantando um pouco, né? Já é o fim. Mas a gente estava muito ansioso para receber eles, né? Muito, muito, muito ansioso. Porque, de certa forma, são nossos irmãos, né? No seminário a gente acaba criando um pouco esse vínculo familiar, assim. E a gente estava numa ânsia para receber eles. E vocês chegaram, acho que no aeroporto de Porto Alegre, era na madrugada, 1h, 2h, né? É, por aí. E a gente foi, então, lá no aeroporto, junto com alguns membros da comunidade Emanuel, foi o Padre Marco e mais algumas pessoas, né?
e a gente tava com cartaz, enfim, um monte de coisa. Quando eles entraram, a gente fez um berreiro, assim, uma gritaria, e as pessoas que estavam na frente deles, chegando do avião, se assustaram e olharam, tipo, é pra mim isso? E eles vindo atrás. E daí nós, então, conversamos um pouco, convivemos, e daí levamos eles pro seminário, onde às 3, 4 da manhã, a gente recebeu eles com um churrasco, né? Depois de passar um tempo na Amazônia, comer um churrasco gaúcho de novo, né? Então, Madrugada. de madrugada. Primeiro churrasco que eu comi às 3 da manhã. Às 3 da manhã a gente comendo um churrasco. Mas então, para localizar um pouquinho o pessoal de casa, eu queria que vocês mostrassem um pouco onde é que vocês fizeram missão. Porque quando a gente fala em Amazônia, eu posso estar errado, né? Mas acho que é o maior estado do Brasil, né? Em extensão, Amazonas, né? assim. O Amazonas, né? Então, acho que você aí de casa vai conseguir ver aqui com a gente. A gente vai mostrar rapidinho onde eles fizeram missão. E agora, a partir, pode ser com vocês. Eu vou mostrando e vocês vão dizendo aqui. Aqui a Aproxima, capital. então, na capital, que é Manaus. Aí. Manaus, ela, para quem não conhece, ela eu acho que é a maior capital da Amazônia toda. Depois é Belém. E Manaus tem uma característica, é o encontro das águas ali. Tá vendo esse mais barrado aqui, esse rio aqui? Esse é o rio Solimões. Embaixo, Tá esse... ali escrito Rio Amazonas, mas é o Solimões esse. Ali em cima tem o Rio Negro, eles se encontram e formam o Rio Amazonas. Eles se encontram por aqui. Isto, que é o famoso encontro das águas, tudo, que as águas não se misturam, é bem bonito, a gente foi... Então, essa região aqui é totalmente... no caso, civilização, prédios, Sim. tudo. Em Manaus, inclusive, eu acredito que seja maior que Porto Alegre. Olha só. A população é maior, tudo. Mas não foi aqui que vocês fizeram missão? Não foi. Nós chegamos aí dia 9 de janeiro, né? E ficamos uma semana ali em Manaus, hospedados. Dá uma turistada. Né? E aí fizemos o turismo, né? De fazer o nado com os botos, de visitar alguns restaurantes, de visitar alguns museus, né? Ficamos uma semana aí. E aí depois nós fomos para onde nós iríamos então de avião, né? Vocês foram de avião. De avião. E pra onde é que eu vou agora, então? Vai subindo o Sobe Rio o Rio Negro aí. Negro. Subindo o Rio Negro. Sobe o Rio Então, vocês Negro. estavam aqui em Manaus. Vocês começaram a subir. Um detalhe, para subir lá, não tem estrada. É só ou de avião, ou lancha expressa, ou barco. O avião Pra subir aonde? Até? até São Gabriel. da Cachoeira. Ali. Aqui é a diocese, a sede da diocese, né? Sede da diocese. Então você aí de casa pode ver, aqui é Manaus, aqui a gente estava embaixo. Eles subiram, atravessaram quase que o Rio Grande do Sul, acredita, né? Sim, só para ter ideia, São Gabriel acho que é um pouquinho menor que o Rio Grande do Sul, e toda a diocese de São Gabriel, que tem extensão de 3 municípios, que é São Gabriel da Cachoeira, que a gente está aproximando aí, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos. As 3 cidades juntas têm o tamanho do território de São Paulo, do estado de São Paulo. Nossa, a diocese onde vocês foram fazer pastoral, missão, ela tem o tamanho do estado de São Paulo. O tamanho do estado de São Paulo, porque São Gabriel da Cachoeira e Barcelos é a primeira cidade maior, é a maior cidade do país, e São Gabriel é a 3ª maior cidade do país. A segunda eu acho que é no Pará, que tem uma. E quantas paróquias tem a diocese de São Gabriel? Tem 10 paróquias. Uma diocese 11 do agora. tamanho do estado de São Paulo, com 10 paróquias. Agora são 11. 11. Foi criada uma agora, quando a gente E voltou. padres? 20. 20 padres. 20 padres. Sendo Mas- alguns religiosos, diocesanos, né? Sim. São 20 padres. E vocês têm uma noção de comunidades, assim? Quanto? É muita É muito? É muita. Então, daí vocês chegaram em São Gabriel, onde é a sede da diocese, isso, né? Exato. E a partir daqui, Então aí nós ficamos um tempo lá em janeiro, né? Dá para dizer quase que uns 20 dias, onde a gente participou também, conhecendo um pouco mais da região. Estava tendo ali a escola diocesana de formação, né? Porque pensa que é tudo muito longe, né? Tudo muito distante. Então é muito difícil reunir todos os padres, os membros, os leigos da comunidade para fazer algum evento, né? Então eles aproveitam as férias e reúnem as lideranças das comunidades, os padres, enfim, tudo na diocese ali para fazer um evento, né? Sim. Que é um momento de formação. Então foram 14, 15 dias mais ou menos de formação. E ali nós ficamos, né? Conhecendo um pouco o amplo da diocese, né? Depois disso, então, o bispo disse,
tu e o Luan, junto com o padre Geraldo, que era o padre que estava indo também conosco, ele não conhecia a paróquia, né? Ele falou, vocês vão ir para Cucuí, né? Que fica na tríplice fronteira entre Brasil, Venezuela e Colômbia, né? Então é subir no rio mais um pouquinho aí, né? Então aí vocês estavam em São Gabriel, vocês pegaram um barco, um bote, um quê? Um barco, né? Barco. A gente chama lá de voadeira, né? Eu subo Não são aqueles barcos pra cá ou pra grandes, cá? né? Vai subindo para cá, no principal, né? Assim? Isto. Aí vai para lá. Pra lá. Pra cá. Ai, meu Deus. Tô tonteando Ali todo na mundo. tríplice fronteira. Ali. Aqui, Isto, bem aí. deixa eu tirar o zoom só pra o pessoal ter uma noção. Então vocês fizeram missão aqui, ó. Onde se encontra Brasil, Venezuela E a Colômbia. e a Colômbia. Ou seja, no fim do do Brasil, né? Bem aqui. O pessoal Agora falava vamos- assim, ó, vocês estão indo fazer missão lá no fim do mundo. Eu disse, não. Lá é o início. Não começou o Gênesis lá no meio do mato? Pois é. Então, é o início do mundo, não é o fim. Isso, né? Aqui, Colômbia, do lado de lá, Venezuela e aqui, Brasil, né? Aqui é o vilarejo, não sei como é que se chama a cidade. Distrito. Distrito. E pra chegar aqui, só barco. Só barco. Somente barco, né? Quanto tempo de São Gabriel até Cucuí? Então aí vai depender do barco que tu vai ter, né? Assim como o carro, a gente pode ter carros mais potentes e uns mais fraquinhos, o barco é a mesma coisa, né? Uhum. Então, com um motor muito bom, muito forte, a gente levava aí 5 horas, né? Que era o motor que a gente tinha do Bispo, né? Mas, assim, o comum que o povo tem lá, que é um motor 40, mais ou menos, aí levava tranquilamente a 8, 9 horas, né? E então, só para ter uma ideia e até para o pessoal de casa entender, de Manaus, que seria a capital, onde a gente chega de avião, até Cucuí, quanto tempo dá de viagem? Mais ou menos. Porque é de Manaus até São Gabriel e de São Gabriel até Cucuí, Vamos né? explicar cada coisa. De Manaus a São Gabriel, de avião, uma hora e pouquinho. Uma hora e meia. Rapidinho. De avião. E de São Gabriel até Cucuí, com o motor 90, seria em torno de 5 horas. Isto. 4, 5 horas. Então, se for rápido, porque lá é um pouco complicado, assim. Não é que eu chego, vou lá. Não, tem que passar uns dias, tu tem que conseguir todo o artefato para ir. E é qualquer combustível. pessoa que dirige o barco? Tem que ter uma carteira? Como é que é isso aí? Não. Qualquer pessoa que conheça o rio, né? A carteira em si não precisa ter, né? Sim. Mas é preciso muito conhecer o rio, né? O rio lá, ele baixa o nível e diminui muito, ele levanta muito rápido, né? Só que se fosse só isso, seria tranquilo, mas o rio tem muitas pedras, né? Então, o mesmo que na cheia eu posso ir reto, quando tá seco tem muitas pedras, então tem que vai para um lado, vai para o outro, né? Uhum. Tanto que logo quando a gente chegou lá, que a gente foi em direção para a paróquia, eu ficava pensando por que o prático, o motorista, não vai reto, né? Ele ia para um lado e ia para o outro, ia para um lado e ia para o outro, né? Depois que eu descobri que debaixo daquelas águas tem muitos empecilhos ali, né? Sim, e São Gabriel tem essa característica, por isso tem esse nome, São Gabriel da Cachoeira, tem as cachoeiras. Não é aquilo que a gente tem na cabeça de cachoeira, aquela coisa grande, com a queda d'água. Não, cachoeiras são umas corredeiras com muita pedra. Eu acho que, desculpa te atrapalhar, aqui em Três Coroas é um pouco assim, né, Gilce? As cachoeiras onde tem o raft ali, né? Não são coisas assim que tu cai assim, mas são corredeiras assim, Sim. né? Corredeiras com pedras e também tem uns declives, né? Isso Exato. mesmo. E lá tem... E são muito grandes e fortes. É, algumas. só que a diferença é que olha o tamanho do rio daqui pro Exato, rio da Amazônia, Então né? lá a água acelera muito e é muito perigoso. Se não é uma pessoa que conhece, entra naquela cachoeira, vira o barco e todo mundo vai embora. Sim. Vai pro céu. Uhum. E aqui, então, é a cidade onde vocês ficaram praticamente o ano todo, assim, né? Exato. Fazendo as visitas depois. Mas só para mostrar pro pessoal aqui de casa, esse aqui é, então, o vilarejo, né? Poucas ruas. Se vocês né? puderem apresentar um pouquinho aqui, acho que é a paróquia. Isto, né? Cucuí, então, que era onde a gente estava morando, são poucas ruas, dá para chamar, é distrito, mas dá para chamar quase de um vilarejo, um bairro, né? Quantas pessoas, mais ou menos? 680 pessoas, não passa disso, assim, Uhum. né? Poucas famílias, né? Então, dá para ver que são poucas ruas
E a partir disso nós temos aqui a paróquia, a escola, ali em cima um pouquinho o quartel, que era onde os militares, os nossos vizinhos moravam ali. E o resto é a população local ali da região, né? E mercado, banco, essas coisas assim? Mercado tinha Uma padaria. Acho que vai se aproximar até aparece. mercadinhos, né? Vamos chamar assim, né? Onde as pessoas ali vendiam algumas coisas rápidas assim, né? Faltou aqui, vai lá e compra rápido. Não era grandes mercados, né? E o trabalho de vocês era só aqui ou vocês iam para outros lugares? Não. O território da paróquia... Acho que consegue abrir aquela outra imagem para mostrar. A do... Da O folhinha. mapa lá. Tem aí. Bom, esse é o território da nossa paróquia. Então, nós atendíamos... Tinha a sede Cucuí ali na fronteira. Tínhamos esse braço desse rio ali, esse afluente, que é o rio Chié. E a gente atendia todas as comunidades. Para chegar naquela última comunidade lá em cima do rio Chié, ali, Como é que é o nome? Anamoim era uma comunidade da paróquia de da paróquia vocês. Levava um dia para chegar. Porque tinha cachoeiros no caminho, era bem complicado. Então, só para o pessoal de casa poder entender, onde tá Cucuí em Amarelinho, que é bem na fronteira ali, é onde vocês estavam. Exato. E vocês tinham que descer, então, o rio e depois subir o outro rio até em Amoim, que era Anamoim. a última comunidade. Exato. Isso. Aqui sendo o Rio Negro, né? Descendo até São Gabriel Mirim. E subindo na calha ali o Rio Chié, né? E as comunidades eram, a gente, não sei se chama de ribeirinhas, elas todas eram perto do rio? Como é que elas tinham que caminhar para dentro da mata? Não, elas eram na beira do rio. Podemos sim chamar de ribeirinhos para poder entender. Ficavam todas na beira do rio, que é diferente um pouco de Manaus, por exemplo, que nós vemos aquelas casinhas pau-pique, as casas flutuantes. Aquilo lá é mais ribeirinho, assim, porque tá no rio. Ali não, ali é na beira do rio, é construído no limite. É interessante isso, eles têm um conhecimento muito grande do rio. Então eles construíram no limite, o rio chegava... Porque lá na Amazônia é assim que funciona. Tem o período da cheia e o período da seca. Da cheia chove muito, não é tão quente, e o rio sobe, e é o período que tem mais escassez de alimentos, de peixes. Quando o rio seca, então eles podem plantar, eles podem pescar com mais facilidade, e o rio está mais baixo, e aparecem as pedras, as praias, tudo. Então, as comunidades são construídas no limite. Então o rio sobe, para quase na beiradinha das casas, assim, e depois chega o período da seca e o rio baixa. E essa é a vida deles. Mas isso no nosso território, né? No nosso território não tinha nenhuma comunidade que era longe, assim, no meio do mato, né? Era todas as margens, né? Mas tem paróquias lá que os padres, para chegar em algumas comunidades, tinham que caminhar, sei lá, além do trajeto do rio, caminhar mais 1, 2 horas com as coisas na mão até trilha a mata dentro, né? Eles chamam isso de igapó, que é quando o rio cresce e entra dentro da mata. E eles, às vezes a mata era muito fechada, então eles tinham que descer do barco, leva as coisas assim, carregando... Na cabeça? Na cabeça, para não molhar, né? E andava no rio. Ia andando até a beira. Daí eu não sei direito como é que eles faziam, porque a gente não pegou essa experiência. Mas tinham padres que faziam esse trajeto todo. Às vezes chegavam na beira do rio, tinham que caminhar mais um trajeto. Sim. Assim, E vocês falaram que então chegaram lá com um padre que também estava chegando. Então era novidade para todo mundo um pouco ali, aquela paróquia, né? Isso. Qual era, tipo, o espírito de vocês chegando lá, né? Tipo, a gente sempre acaba criando expectativas, criando planos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Qual que era um pouco esse espírito, essa expectativa tanto de vocês quanto do padre que escutaram do bispo? E o que vocês encontraram, assim, né? Tipo, o primeiro choque de realidade com aquilo que vocês esperavam. A Diocese de São Gabriel da Cachoeira, ela é composta por 23 etnias e 18 línguas faladas, né? E a partir disso, então, quando a gente chegou, um mundo totalmente desconhecido, a gente pensou, bom, a gente não vai saber falar essas línguas, a gente não vai poder falar quase que nada com eles, né? Então, o padre que ia estar conosco o ano, né? Que era o novo pároco, que ia assumir a paróquia lá, ele também era indígena, e era um padre da etnia Baniwa, né? Que era
de outra região da diocese e que não sabia também a língua daquela comunidade do qual a gente estava indo lá também, né? Acho que abre um pouquinho o mapa de novo. Vamos mostrar ali. Mostrar um pouco a geografia de novo. Esse aqui? Não, o Maps. Ainda tá aberto. Aí. Dá uma afastada. Então, vai aparecer o rio Chié ali. Cadê? Ali. Esse ali, ó. São Marcelino. Aproxima ali. Um pouquinho. Por onde? Ali, ó. Esse Sandoval. Aproxima desse Sandoval. Aqui? É. Esse é o rio Chié, que a gente atendia. Baixa um pouquinho. Nesse outro rio aqui. Esse é o chamado rio Içana, que é majoritariamente de etnia Baniwa. Nós atendíamos a etnia Baré e Uerequena, que falavam a língua Nhengatu, que é uma língua que os jesuítas adaptaram do Tupi-Guarani, que os povos ali do Alto Rio Negro adotaram como língua comercial. Então, com o tempo, os barés, os uerequenas já estão praticamente perderam a língua, então eles adotaram o Nhengatu como sua língua, porque eles sabiam falar, por ser comercial. Era tipo o inglês ali do lugar. Sim. E esse rio Içana é da etnia do pároco que estava conosco. Ele é da etnia Baniwa e falava Baniwa. Então, é presente no rio Içana. Se baixar mais um pouquinho, ali, não sei se vai aparecer o rio Alpés. Acho que um pouquinho mais. Ilha das Flores, tem que achar. Ali, a São Joaquim. Isso ali. São Joaquim é a entrada do rio o Alpés, que vai depois ter o rio Tiquié lá para cima. Aí, esse rio ele tem 3 paróquias. A paróquia de Taraquá, Paricachoeira e Iauareté, que é a última, mais distante. Não, mais distante é Pari, né? Ali também tem várias outras etnias. É uma variedade grande. Tucanos, rúpidas, cubeus, e assim, italianos, diversas etnias. Sim. Então, também tinha vários padres indígenas, que também, cada um com sua etnia, tudo. E cada etnia tem suas diferenças também, a própria língua. E assim era Mas daí vocês, a língua do pessoal que vocês encontravam lá, vocês conseguiam falar português com eles? Então, logo que a gente chegou, né, a gente pensou, não vamos conseguir nos comunicar com eles, né? Mas pelo contrário, né, a comunidade onde a gente passou o ano inteiro morando lá, falava português tranquilamente, né? Sim. Entre eles, né, um ou outros ali, eles falavam Nhengatu dentro de casa, né? Mas na escola, em qualquer lugar, sempre o português prevalecia, né? Era mais nas comunidades, as mais afastadas, Sim. sobretudo, em que a gente percebia que às vezes tinha uma dificuldade com português mesmo. As crianças não entendiam a gente, os velhos falavam português assim, mas às vezes era tipo... Sabe quando a gente conversa com alguém, sobretudo... Tem Pessoal bastante alemão aqui, por exemplo. alemão, assim. Às vezes estão falando, tu não entende, tu só concorda, assim. Sim. O pessoal fazia a mesma coisa, a gente falava com eles, sim. Eles não entenderam o que a gente falou, Sim. mas... de fato, lá já tinha um pouco essa questão da língua já. E em relação às expectativas de missão, assim, como foi essa quebra, às vezes, ou surpresas? Porque provavelmente a gente vai pensando em, às vezes, até tentar trazer as coisas da nossa realidade para colocar lá, né? Como foi essa experiência, assim, né? Dos primeiros meses, primeiro contato de uma expectativa de fazer um tipo de trabalho e acabar, talvez, correspondendo ou mudando. Como foi isso? A gente foi a partir da nossa experiência, né? Então a gente foi pensando, vamos fazer uma diocese de Novo Hamburgo lá a partir da nossa experiência, né? Então eu e o Luan um dia sentamos lá, junto com alguns da comunidade ali, junto com o padre, e disse, um planejamento pastoral, né? Vamos fazer isto, né? E aí fizemos uma reunião lá e colocamos à disposição, né? E isso aqui é o que a gente quer fazer este ano, né? E, por fim, a gente levou um tombo muito bonito, né? Porque o que a gente vive aqui quase que não se aplica lá, né? Porque é outro ritmo, é outro sistema, né? Então a gente levou um tombo muito bonito, né? Porque a gente foi vendo que o tempo foi passando e as coisas não aconteciam, e cadê, né? Porque é outro sistema, outro jeito de ser igreja lá, né? É realmente um outro mundo, assim. Quando tu falava da expectativa de missão e coisa, às vezes a gente tem aquela ideia de missão,
Vamos lá, vamos converter todo mundo. Ou até tem aquelas outras visões mais de vamos ser presença neles, vamos aprender com eles. Se a gente vai sempre com essa mentalidade de missão, a gente acaba se frustrando. Porque, querendo ou não, às vezes a gente pode tratar dessa forma como algo muito humano. E a gente se esquece que tem a graça no meio disso tudo, que é Deus quem age. Uhum. Então nós somos meros instrumentos. Então a gente já queria chegar com a força humana, vamos lá, vamos mudar esse negócio, vamos botar Converter pra frente, todo mundo. converter todo mundo. E a gente leva uma rasteira. E a gente acabou sofrendo muito por causa Sim. disso, porque a gente não é preparado para ter frustrações. Sim. E isso eu acho que é o grande aprendizado que a gente acabou tendo com a missão. Que nós somos humanos, nós nos frustramos. Nós vemos que nós não somos capazes, mas quem nos capacita é o próprio Deus. Sim. E isso foi demorou, às vezes, até pegar a coisa. Uhum. E como é a religiosidade daquele povo? Porque quando, né, eu, assim, olhando de fora, penso na Amazônia, eu penso nos índios, com cocar, com coisa, dançando pra chuva. É bem a visão que, às vezes, os filmes nos passam, ou que a gente tem, sei lá, de criança, de ver na escola, nos jornais e coisa. Como é isso, né? Essa parte religiosa, assim, realmente é... Eles eram católicos, eram evangélicos? O que vocês viram, assim, né? Porque a paróquia é antiga lá, né? Sim. A parte da religião lá, a gente pensa desta forma aí mesmo, né? Dos livros, dos filmes, né? E chegando lá, a gente levou uma surpresa, porque não é como nos apresentam aqui, né? Então, a gente chegou lá, eles têm uma fé muito bonita, um catolicismo, né? Muito forte. E as comunidades, principalmente aonde é católico, aonde é evangélico, né? Não existe mistura nas comunidades, né? Então, onde a gente chegava para rezar a missa, todo o povo que ali morava naquela comunidade era católico. E Todo o povo, quantas pessoas? vai depender muito da comunidade, né? Vai ter comunidade que vai ter 10 pessoas e outras comunidades que tinha 300 pessoas, né? Então, depende muito da comunidade, né? E aí, a partir disso, o padre passa só 4 vezes ao ano, né? Pela questão do econômico, que é o maior desafio lá, né? O combustível é muito caro lá para se chegar. A gente gastava para visitar, para fazer uma visita em todas as comunidades da nossa paróquia, mais de R$5.000 em combustível, né? Então, é muito caro para visitar. Então, a diocese, porque a paróquia não se sustenta sozinho, né? Quem nos sustentava era a diocese, né? Com combustível, com alimentação, né? Então, para a gente visitar, o bispo aumentou esse ano as visitas dos padres e ele botou como propósito todos os padres passarem 4 vezes ao ano, né? E então a gente fez essas 4 visitas, né? Então o povo lá tem missa só 4 vezes ao ano. E o pessoal, às vezes, das capelas reclamando que o padre não vai todo final de semana na capela, né? Podemos dizer que eles têm Eucaristia 4 vezes ao ano, né? Eucaristia e confissão. Eucaristia, confissão, os batismos, né? Os sacramentos que eram feitos 4 vezes, né? Então, quando a gente chegava na comunidade, era uma grande festa, né? Eles param o dia justamente... Não, dar atenção hoje para o padre, né? Dar atenção hoje para a fé, né? Para o momento. Então, era muito bonito, né? Então, se eles têm 4 vezes ao ano, o que sustenta a fé, né? Se eles não têm Eucaristia, não têm... né? É o encontro que eles fazem dominical, né? A celebração da palavra que eles faziam, mas o que mais sustenta eles na fé é o santo, é a devoção ao padroeiro da comunidade, né? Então, vamos dizer aqui que o padroeiro é São José. Eles tinham muita devoção a este padroeiro São José, né? Uma devoção particular muito forte, muito bonita, né? Então, dá para dizer assim que não tendo a Eucaristia, o sagrado deles na comunidade que estava ali o ano inteiro com eles era o padroeiro, era o santo, né? Isso, as peças de santo lá, foi bom que a gente entrou já nisso, elas pegaram uma tradição muito portuguesa, que é período colonial ainda. Ou seja, lá, de evangelização salesiana, que começou a partir de 1915, quando chegaram os primeiros missionários salesianos, mas já no passado tinham chegado missionários carmelitas para evangelizar aquele lugar. Foram os primeiros lá no período colonial. Mas essa segunda evangelização que se deu em 1915 foram os salesianos. Então, tinha grandes internatos salesianos, tudo. Mas eles chegaram e já tinha essa devoção, essas festas dos santos.
que eram umas coisas muito curiosas que a gente via. A primeira delas, tinha a abertura da festa. Eu gosto muito de foguete. Então, começava os foguetes, eu tirava os foguetes. Índio gosta de foguete. Gosta de foguete. Daí tinha a levantação do mastro. O que era o mastro? Eles botavam um monte de bananas, cocos, cana-de-açúcar, abacaxi, que é o que mais eles produziam lá. Eles botavam um cepo grande de madeira, assim, um palanque. Um cepo de madeira. Um palanque, assim. E plantava aquele palanque, assim, ó, enorme. Sempre é uma angústia, porque aquele negócio muito grande vai cair em cima de todo mundo. E eles levantavam, socavam lá, deixavam durante toda a festa. Aquelas bananas fermentando no sol. No final tava tudo preto. E essa era a abertura da festa. Uhum. E eles, quando levantavam o mastro, eles estavam com o santo na mão. E aí que entra a parte curiosa. Eles seguravam o santo com um véu. Como o padre segurando o Santíssimo, assim, por exemplo. E tinha um guarda-chuvinha. Eles ficavam com um guarda-chuvinha em cima do santo. E eles davam 3 voltas em torno do mastro e levavam o santo para a igreja. E lá deixavam no altar. Tinha um altar mor, onde botava o santo. Sim. E lá eles rezavam a ladainha em latim. Versos deu. Olha só. Era muito engraçado, muito curioso. A ladainha em latim, cantado. Que legal. E depois que eles cantavam a ladainha, eles tinham tambores, eles tinham, o que mais? Tinha tambor, tinha As fitas, né? a fita no santo, depois já chega, né? Das bandeiras, tudo. E depois que eles rezavam a ladainha, eles faziam uma fila para beijar as fitas. Que as fitas, depois vai ter uma imagem de um São José cheio de fita. Que são as promessas. E lá eles iam, beijavam as fitas e seguiam. Depois, durante toda a festa do santo, eles davam sempre tinha organização, os festeiros, pra gente seria festeiro, lá tem outros nomes. Eles davam a comida, café, almoço, janta, tinha festa durante toda a madrugada. Primeiro era a oração da ladainha, todas as noites, tinha a oração do bendito, esse era em português, mas era cantado também, muito bonita a oração. E depois da oração da ladainha, que era à noite, tinha a festa. No final, eles rezavam novamente a ladainha, tinha um encerramento, e eles derrubavam o mastro. Eles iam com o machado lá, derrubavam, e daí todo mundo ia lá e pegava. Então já existia uma cultura católica neles. Exato, assim, né? Isso, né? E acho que o povo de casa, o pessoal de casa deve estar curioso, o Gilson também, eu também. Eu vi que vocês trouxeram alguns elementos, né? Então, já que a gente comentou da cultura religiosa, vocês poderiam explicar também, talvez, um pouquinho da cultura deles, assim, né? Com algumas coisas que eles trouxeram para explicar pra gente hoje. Aqui tem um rabo de cavalo, sei lá o que é isso aí. Vamos por partes aí, se vocês quiserem começar aí. Vocês que... Quer pegar o teu lá? Lá de cima? Tá, tem um lá em cima. Quem viu tava no cenário. Deixa eu botar aqui, deixa eu montar. E o Pedro desmontou. Meu Deus do céu, peraí. Bom, isso aqui, antes, todo mundo vai dizer, é um cocar isso aqui, na verdade não é um cocar. Isso aqui eles chamam de cangataia. Como é que é o nome? Cangataia. Cangataia. Eu já botei na cabeça aí, olha ali. Isso aqui é uma cangataia, não é um cocar, que... Na verdade, isso aqui é usado mais pelos homens. Era mais pras danças, tudo. Não é que eles andavam direto com isso aqui. Sim. Não é aquela coisa que a gente pensa na cabeça. Eles estão sempre com cocar na cabeça, vão chegar lá com lanças, tudo. Não existe isso, tá, gente? Nessa coisa de aldeia, isso não existe mais, tá? As comunidades, eles usam roupa, tá? E isso é pra não pegar sol ou tem um sentido religioso? É totalmente ritual. Cultural, de danças. Sim. Eu seria a nossa piucha aqui no sul. Sim. Então eles botavam pra dançar, tudo. E por isso que é todo colorido, assim, com... Isso é pena do quê? De arara. Eles Olha usavam só. penas de arara. Por isso que é todo colorido, justamente pra ser chamativo, pra enfeitar. Uhum. E isso aqui é a cangataia, que era próprio da parte mais do Alto Rio Negro, que é os barés, o erequena, os baniuas usavam. Os tucanos já usavam um cocar mesmo, que daí é um pouco mais parecido. Bem esse aqui é a cangataia que o Lua tem e esse aqui é um pouquinho diferente, né? Esse aqui ele é mais reto, mais liso, que são penas de arara, né? E aqui são penas de gavião real, Gavião real. um gavião muito bonito que tem lá na Amazônia, né? Enorme, bicho E grande. aqui as penas de Tu arara, me alcança né? aqui só pra eu botar mais perto da câmera aqui pro pessoal ver. Olha como é brilhoso, assim, as penas, né? E elas são de uma cor de um lado, ó, você pode ver que é azul. E se a gente vira ela do outro lado, elas são de outra cor.
Arara é um Só animal muito amarelo, bonito, né? Olha só. E é bem grande isso aqui. Isso aqui amarra em volta da cabeça o quê? Isso, né? Bota Amarra aí. em torno da cabeça. Meu Deus do céu. Coloca aí pro povo ver. Depois. E também é algo ritual. Isso. Não é uma coisa que eles usam no dia a dia, assim. Não. Assim, isso é uma coisa importante explicar, como a gente disse. Lá a gente chegou e eles são majoritariamente cristãos, então não tem as religiões indígenas como a gente imagina. São todos cristãos. Uhum. Só que o que acontece? No mundo indígena, a cultura e a religião eram muito misturados. Então Sim. chegou o cristianismo. E tá, e agora? O que é o quê? Então algumas tradições continuaram. Então as danças, tudo. Tem os tais rituais de passagem. Eu botava lá do Richard, né? Tava comentando ontem, das formigas nas mãos. Isso ainda não tinha formiga na mão lá, tá? Mas tinha os rituais de passagem. Manda o moleque lá pro mato, lá, pega um macaco, um negócio assim. E ainda tem muitas dessas tradições culturais. Então, virou mais questão de cultura mesmo. E esses outros elementos que vocês têm é balaio, é o que é isso aqui? É um chocalho? Isso aqui é um maracá. Maracá. É um maracá. Isso E aqui- é pra... Isso aqui, antigamente, era pra tirar o espírito ruim. Mas, assim, É a pessoa- folha de arruda. É a folha de arruda. Mas isso aqui é interessante. Por que eles diziam que era espírito ruim? Porque eles iam nas crianças que estavam com o demônio lá, gritando. Ah! Então eles iam na criança e começavam. E a criança se acalmava. Ou seja, tirava o espírito ruim. Isso aqui inspirou os nossos chocalhos de criança. Ah, sim, faz sentido. O nosso chocalho de criança é a inspiração indígena. Olha só. E o que mais tem aí? Nós temos aqui também o tipiti, Como é que é o nome? tipiti, Tipiti. né? Que lá a produção da farinha, a mandioca, é o principal, né? É o prato principal da mesa, é a farinha, a mandioca, né? Então, eles plantavam a mandioca e depois que ela nascia, colhiam, descascavam, né? Ralavam a mandioca. Então, eles pegavam aquele ralado dela, botavam aqui dentro e enchiam ele, né? Isso aqui é uma miniatura, é um enfeite, né? Sim. O original, o verdadeiro, é 2 metros aí, né? Nossa. Então eles enchiam a massa aqui dentro e aí depois eles prensavam, né? Puxavam assim, espremia e ia correr o veneno, o caldo, né? E aí depois disso, então, eles pegavam a goma que estava aqui dentro e torravam no forno e fazendo a farinha, né? Que é o principal meio econômico deles também, né? A farinha, no caso. Isso. Uhum. E também de uma outra mandioca, que lá tem vários tipos. Um outro saía o tal do tucupi. Que eles Tucupi, eu já escutei já isso, ouviu hein? falar, o famoso pato no tucupi. Mas isso Isso. é do Pará. Mas lá eles tinham tucupi e misturavam nas comidas lá. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é um peixe? O que é isso aqui? Isso aqui é um matapi. É matapi? Claro, isso aqui é enfeite também. É meramente ilustrativo. Aham. Então, o matapi, aqui entrava o peixe para pegar isca. Um pequeno peixe entrava aqui e não conseguia sair mais. Então, eles pegavam esses peixes para poder pescar. Sim. Então, mas ele seria maior. Bem né? maior, no Sim. caso. Teria um outro que a gente não trouxe, que é o... Como é que é? O cacuri. O cacuri era legal. Cacuri. É o cacuri. Parece um alemão falando, vem cá, Curi. O cacuri, que era uma espécie de uma gaiola desse material mesmo, parece uma taquaria, grande assim. E lá eles faziam uma espécie de um cercado de peixes, um Aham. criadouro. Então lá eles criavam os peixinhos lá dentro, no rio mesmo, é enorme, enorme. E lá eles iam lá e tiravam peixe quando queriam. E aqui é um toquinho, o que é isso aqui? Um toquinho. É um banco tucano. Isso aqui é um banco. É um banco, né? Também miniatura, né? Ah, tá, eu ia dizer. Isso aqui é pra um Mas esse é bebezinho. mais particular da etnia tucano, né? Sim. E segundo a tradição, o mito deles, Deus, né, ao criar o mundo, teria sentado neste banco para planejar criar o mundo, né? Então é um banquinho da tradição aí do mito deles, né? Interessante. E curiosamente, para ver como é que é, na Catedral de São Gabriel, acho que tem uma foto depois ali, Tem, a gente tem. mostra. Tem uma pintura de um pantocrátor sentado em cima deste banco. Como é que é o nome do banco? Banco tucano. Banco tucano. Tucano. Banco tucano. E aí tem um balá, o que é isso aí? Tem, os balaizinhos. Os balaizinhos. Tem esse aqui, mas eu trouxe aqui um mais legal. Isso aqui são tudo miniatura, mas eu trouxe um real aqui. Meu Deus! Eu consegui trazer na mala esse, gente. Tu conseguiu trazer na mala isso aí? Sim, isso De aqui que é- jeito? Assim, ó. Meu... Ele deixou as roupas para trazer o seu. Eu dobrei ele veio dentro da mala. E esse aqui eles usavam pra guarda-roupa, pra
tudo mais. E é Pra feito do trabalho. quê? Que material que é esse? Esse material aqui é chamado de fibra de arumã. É de uma palmeira, que é um material que só se produz em São Gabriel. Sim. Quer dizer, tem dois tipos de arumã. Tem esse aqui, que é um pouco mais resistente, mais firme. O pessoal não consegue ver. Esse aqui é um pouco mais firme, esse aqui é mais flexível. Uhum. Esse mais flexível somente em São Gabriel se encontra. Ah, Esse é aqui até em próprio de outras partes do vocês. Amazonas ainda. Esses aqui, mas esses aqui são miniaturas, São assim, miniaturas. Cestinhos... Dá pra botar caneta dentro. né? E com o tempo vocês foram se acostumando com essas... Tipo, usar no dia a dia, assim, essas coisas? Sim, sim. Isso. Aquilo lá eu usava de cesto de roupa. Sim. E Aqui, aí... aqui nós temos chamado cuia, né? Não é a nossa cuia de chimarrão, mas eles chamam lá também de cuia, né? Que isso aqui pode ter várias formas, né? Vários tipos para ser usado isso aqui, né? Mas lá eles usavam muito como um copo, vamos dizer assim, uma concha, né? Onde tinha ali a bebida, prato, né? E eles iam lá e tomavam, né? Ou prato mesmo para se alimentar e comer, né? Sim. Só pergunta, qual que são as comidas típicas de lá? Eu já que entramos Sim, nisso. sim. A principal iguaria lá era chamada quinhampira. Então, traduzindo, quinhampira, pira é peixe e quinham é pimenta. Então, é peixe com pimenta. Então, era água, pimenta e um pouquinho de peixe. Sim. E muita pimenta. Muita. Era sofrido no início. E como é que eles comiam? Eles não é que eles botavam aqui como uma sopinha. Não, eles tinham um outro negócio chamado biju, quem é do Nordeste deve já conhecer, Sim. que é um bolachão grandão, feito da farinha da mandioca. Eles quebravam, mergulhavam na quiampira e comiam. Olha só. Porque lá o alimento era muito escasso, era da própria floresta. Mas vocês lá em Cucuí, a alimentação... Farinha, como é que A era? alimentação nossa lá era normal como a nossa aqui, né? Sim. Arroz, feijão, macarrão, a gente tinha até miojo lá, Tinha né? miojo lá. Nós comprávamos miojo, né? Mas assim, isso a nossa, né? Porque Aham. a gente era de fora. Mas particularmente lá nas famílias mesmo, lá o prato principal deles sempre foi a quiampira, né? É Uhum. o peixe, né? Sim. E também de bebidas que tinha, eles tomavam muito uma coisa chamada chibé. O chibé, ele é água com farinha. Olha só. Água com farinha. No início me custou um pouco gostar, assim, mas com o tempo a gente acabou até se viciando, né? Mas é pra matar fome? Pra encher a pança. Porque por ser farinha, ela estufa. Então eles pegavam a coinha lá, já botavam num balde, assim, com farinha, iam lá e iam tomando. O açaí também é uma coisa muito comum. E não é que nem o açaí que a gente pensa, assim, congeladinho, Aham. não tem nada a ver. Lá era líquido, no açaí, e eles tomavam. Como uma sopa, assim. Um pirão. Como Mingau. também não. É um mingau da sim, família, é assim. que é um pouco mais grosso, né? Uhum. Então, um suco bem grosso. E- E eles misturavam com outro tipo de farinha, que é a farinha de tapioca. Não é a tapioca que a gente faz Sim, lá, sim. mas é a farinha que é o nosso sagu. Ah, sim. O nosso sagu, só que o nosso é industrial. Lá era o sagu direto da mandioca, então ele é todo deformado. Assim. Sim. Mas eles lá, eles têm pratos, né? Eles têm pratos de vidro, de plástico, né? Duralex. Isso. Mas isso aqui também se servia, né? Também como um prato, mas eles usavam muito na questão da bebida, né? E falando em iguarias, o Poça Maia ele nos trouxe algo muito especial, que acho que para alguns vai ser surpreendente, mas que é uma das coisas que eles também comiam lá, né? Não sei se quer explicar um pouco pra gente. É, né? Esse aqui, acho que vocês já devem ter visto algum vídeo que eu coloquei aí no Instagram quando eu tava vindo, né? A questão das formigas, né? Algo não muito comum aqui na nossa região comer formiga, mas lá eles também comem, né? Mas não é algo assim também lá que eles vão estar toda hora comendo formiga, né? Ah, passou ali, tá caminhando no mato e achou uma formiga e vai comer. Não, né? Mas era algo que faz parte também da culinária deles lá, né? E como é que faz pra comer? Como é que eles preparam isso aqui, né? Então- Não sei se o pessoal de casa... Vou botar isso aqui, pode ser? Podem ver, ó. É umas cabecinhas de formiga, umas coisinhas assim dentro de um Olha, potinho. tem o cheirinho aqui. Então, como que eles pegam as formigas, né? Eles têm lá a toca das formigas, né? O formigueiro. E aí, então, eles pegavam uma vara comprida, assim, enfia na toca.
E ali as formigas se grudavam naquela vara, né? Então eles tiram a vara e vão tirando uma por uma com a mão, com muito cuidado, né? Elas têm ali umas garrinhas muito fortes ali Machuca. que pode machucar se pegar na mão, Sim. né? Então depois disso eles botam numa água com sal para matar a formiga, né? Então depois disso pode ser feito de várias formas, né? Pode ser torrado, pode ser frito ou até mesmo vivo, né? Tá aí, come puro ou o quê? Então, eles, assim, não são de comer puro, né? Aqui a gente vai comer puro, assim, né? Porque a gente não vai ter o hábito de comer Sim. formiga. Mas lá na culinária eles misturam com alguma outra coisa. É no meio de uma farofinha, no meio, junto com o peixe, alguma coisa sempre juntos, né? Tu vai querer encarar, Gilce? Pois é. Ou tu vai passar essa? Não, vou ter que encarar. Então chega aí, vamos eu e tu provar então. Pessoal aí de casa, vamos gerar conteúdo, Encomendo formiga. Comendo. Puxa pro lado ali, eu acho É que que dá. isso é uma coisa interessante que não é muito comum na nossa cultura. Mas, por exemplo, no Nordeste eles já têm o costume de comer as tanajura lá. Vamos lá, pega Essa uma daí cabeça aí. Não sei como é que é mais que uma, como é que tem que comer isso aqui? Ah, é um bom vocês que punhadinho, sabem. né? Ah, fica à vontade, vamos ver. Então, ó, pra mostrar pro pessoal de casa, eu e o Gilce, tu já comeu formiga uma vez? Não? Só quando era criança? Comer com a terra. Eu com a terra junto. Vamos provar, ver se é bom, então. É salgadinho? É bom, cara. Parece... Não gostou da formiga? Sabe quando tu faz pipoca e sobra aquela casquinha da pipoca? É. Parece um pouco isso. No final fica um gostinho. É, às vezes tem uma partezinha que fica um gostinho daqueles mosquitinhos. Quando a gente engole mosquito. Ó, é bem crocante, ó. Ah, meu, comparou, né? É quando tu engole. Fica igual. Fica um Tá andando de gostinho assim, né? bicicleta e vem um bichinho na boca, né? Igual. De 0 a 10, Gilce. Cara, acho que dá pra botar até no ensino da picanha. É? Ó, a farofa do churrasco agora Água, domingo. água. Que experiência, hein? Peraí, eu posso... Coloca aí, coloca Como é aí. que é aqui? É aqui, ó. Ó, derrubou o Tem maracá. várias coisas aí. Como é que é aqui, Pedro? É o contrário. Eu acho que é ao contrário, na Vira. frente. Isso. Assim, ó. Isso. Aí. Vou ver se eu consigo. Como é que eu me sinto? Comendo formiga e de índio. Que A figura. partir de hoje ele vai substituir a carne por formiga. É, agora. vai começar a comer só formiga. Então o pessoal que tá olhando, eu vou... Ó. Bom, e aqui em Três Coroas tem o sendo budista, o pessoal vai ficar brabo com a gente comendo Ah, eles não formiga, põem, eles não né? pisam na formiga, Pois né? Olha aí, ó. Aprovou? Muito bem, pessoal. Dani, próximo prato aí pra fazer pro Gilson, então, é formiga no forno, Formiga no forno com picanha. com picanha. Será que o Padre Perche come formiga aí Ah, também? nós vamos levar essa formiga pro Padre Perche. Acompanha na rede social da paróquia e nós vamos fazer o Padre Perche comer formiga. Pode ter certeza. Mas que interessante. E dentre essas experiências, assim, que vocês tiveram, eu gostaria... Vocês podem contar outras antes da gente mostrar as fotos, mas eu gostaria que o Poça Mike contasse duas, né? Que eu já fiquei sabendo de antemão. A primeira é a fatídica ida pra Venezuela. Acho que tu poderia compartilhar um pouco isso com a gente. Isso, então, né? Lá em casa sempre passava um grupo de missionários que se hospedavam na nossa casa para fazer missão seguindo a fronteira, né? Como a gente, eu e o Luan, morávamos na fronteira, então este grupo de missionários de padres, leigos e religiosos passavam ali e seguiam depois subindo a fronteira para a Colômbia e a Venezuela, né? E numa das passadas que eles ficaram lá em casa, convidaram eu e o Luan, né? Vamos subir? E naquela vai, não vai, eu subi, né? Aceitei, né? E fui fazer essa experiência de curioso também, né? Conhecer o que é a Venezuela, o que é a Colômbia, né? Então, nós fomos subindo, né? O rio e fomos parando tanto nas comunidades do lado da Venezuela quanto da Colômbia, né? Quando chegamos na primeira cidade da Venezuela, nós ficamos ali uns 2 dias, 3 dias ali hospedados na casa paroquial da Venezuela, que não tem padre, né? E ali então nós pedimos ali para o pessoal da guarda ali, os militares, o papel de autorização para seguir, caminhar no país, né? Nós éramos do Brasil, estava em outro país, precisa da autorização. E o pessoal ali disse, não, podem seguir.
sigam e se pararem vocês, digam que vocês estão indo para o lado da Colômbia, né? E a gente também, na inocência ali, né? Tá certo, então vamos, né? Tá autorizado. E seguimos, né? Fomos mais aí uma semana também no mesmo jeito, né? Vai de um lado, para na Colômbia, vai pro outro, Venezuela, né? Chegamos então na segunda cidade da Venezuela e lá então os militares, cadê o papel? Não tem, né? E agora, né? Tava todo o grupo reunido lá, então ele pegou os nomes, né, e disse: tá todo mundo preso, né? Veio a ordem de cima aí que tem que levar vocês, né? Meu O que Deus. acontece? Eu não cheguei a ser preso, né? Porque eu estava de curioso na igreja lá, conhecendo a igreja, ou dando uma olhada na igreja, né? Então, ele não pegou meu nome, né? Porque tu não tava junto Porque não estava junto ali no grupo na hora, né? Depois disso, ficaram sabendo que também eu estava lá, mas daí, como o processo já tinha seguido adiante, então eles falaram, né? Tu volta o mais rápido possível de volta pro Brasil, né? Esses aqui vou ter que levar, mas tu volta logo, né? Talvez era a mão de Deus ali também, de certa forma, te salvando. me ajudando e me salvando ali, né? No fim da história, demorou para eu conseguir voltar pro Brasil, levou quase um mês para eu voltar a ver o Luan ali, mas o pessoal que foi levado, eles foram, né, depois adiante, não foram deportados, né, mas foram só devolvidos cada um para o seu país, né? Tinham alguns que eram da Colômbia, foram devolvidos para a Colômbia. E os brasileiros só foram levados de volta lá para a fronteira com o Brasil, lá em Roraima, né? Ficou nisso, assim, né? Essa foi a aventura aí de um mês preso na Venezuela, né? E tu acompanhando isso de longe? Tu tava sozinho na Eu paróquia? estava sozinho porque o padre, ele foi era o período lá do Pentecostes. Pentecostes, que tem uma festa muito grande lá na comunidade do Marabitanas. E o padre foi lá e eu fiquei sozinho na paróquia. Era eu e... Tu era o pároco. eu era o pároco, era eu e esse cachorro no distrito lá. Tinha uma outra pessoa que não gostava de ir na festa. E eu fiquei sozinho lá. E morando sozinho, sem ninguém lá. Então eu tava isoladão. E acompanhando isso de longe. Às vezes eu mandava mensagem pro Luan, Tô vivo. aconteceu isso aqui, né? Mas foi muito tranquilo dessa parte, assim, né? E uma outra experiência que eu lembro que tu contou que me chamou muita atenção foi a da criança. Se tu puder Isso, contar né? pra nós também. Então, das 4 visitas que a gente fez, na última visita agora no Rio Chié, que era aquela calha que a gente mostrou, ali na última comunidade, que era Namuim, né? Depois de passar muitas cachoeiras, né? Talvez vai ter um vídeo ali depois, a gente precisa tirar tudo do barco, né? Empurrar o barco sobre as pedras, né? E atravessa muitas cachoeiras, a gente chegou nessa comunidade, né? A Namuim. Colocamos os pés na comunidade, descemos as coisas do barco, já meio para se hospedar no local ali. O padre foi tomar o banho, né? E veio um membro ali da comunidade, tinha uma médica junto com a gente ali, quando a gente foi. E tem uma pessoa que tá morrendo, tá passando mal, né? E aí ela foi, e ela disse, vamos junto? E eu fui atrás, né? Sabendo que eu não entendo nada de saúde, não ia poder ajudar, né? Mas fui... Alguém pra rezar, pelo menos. Junto com ela lá na hora, né? Chegamos lá, tinha muita gente ao redor da casinha, né? Uma casinha muito simples, assim. E aí, lá dentro da casa, tinha uma senhora com uma criança no colo chorando, sentada na cadeira. Uma mulher na rede chorava muito, parecia ao mesmo tempo estava desmaiado, não entendia o que era. E ninguém falava nada pra gente. A gente não sabia se a criança estava passando mal, se era a mulher que estava na rede estava passando mal. E eles falavam ali na língua deles, né? É a comunidade que vai dizer assim, a gente pode dizer que mais preserva a cultura, né? Porque é a mais distante da nossa paróquia, né? Então é muito preservado assim, a cultura, a Sim. língua, né? Os costumes, né? E aí ficou naquilo, né? Então eu falei, eu acho que é ela que está passando mal. Aí um rapaz disse, não, é a criança que está passando mal, né? E naquelas, então, a gente foi atender ali, e aí a família disse, a avó, né? Precisa batizar. Na hora eu pensei, vou chamar o padre, né? Porque a criança estava quase morrendo, vou chamar o padre, então. Só que o padre estava muito distante, né? Até que o padre fosse lá chamar o padre, voltar, né? O padre chegasse, né? Talvez não ia dar tempo, né? Então, eu olhei assim, e agora? O que eu faço, né? Aí vai para os estudos da teologia, né? Todo batizado pode
batizar também, né? Então eu pensei, vou batizar aqui na hora e se a criança sobreviver, depois o padre faz o complemento, o rito, né? Sim. Então peguei ali na hora, traz aqui uma água, né? Uma bacia com água. Então eles pegaram uma bacia muito simples ali com uma água, né? E um copinho muito simples que tinha, era um improvisado ali Sim. na hora mesmo. E ali foi o batismo na hora, né? Então fiz ali a oração, peguei meu telefone, tinha o rito ali no telefone e fiz o batismo ali na hora, né? O Natan. Depois disso, olha, dá para dizer que 5 minutos, que a criança já estava naquele vai, não vai morrer, né? Deu 5 minutos, nem isso, a criança morreu, né? Ela partiu para casa do pai. E aí, depois disso, então, foi feito, aí o padre fez o enterro da criança, né? A mãe, depois disso, se acalmou, porque ela estava na hora muito... Apreensiva, sim. Isto. E aí, então, a mãe, de certa forma, agradeceu a gente, né? Ela disse, parece que o Natan, porque ele já estava há muito tempo passando mal, ela disse, parece que o Natan esperou o padre chegar para ser batizado, né? Sim. E aí, então, o Natan partiu, né? Olha que lindo. Mas foi uma história. experiência muito bonita, né? Acho que resumiu, assim, toda a missão, a gente estar lá, né? Sim, que bonito. E o Luan, o Passamai falou que o padre estava tomando banho, né? Isso. Uma pergunta agora pra ti, Luan. Como é que é tomar banho? Chuveiro, bacia? Como é que vocês tomavam banho lá? Bom, em Cucuí a gente tinha chuveiro, tá? Claro, não é chuveiro elétrico, era chuveiro... Ducha. Uma ducha. Mas lá não precisa de água quente. Não, de manhãzinha às vezes era meio friozinho. Era um pouco sofrido de manhã. É, o banho frio de manhã. Era sofrido. Mas nas comunidades, tudo no rio. Tudo no rio. O rio é a vida do povo lá. Faz comida no rio, toma banho no rio, escova os dentes no rio, lava roupa no rio. Tudo no rio. Necessidade no rio. Necessidade no rio também, Meu claro. Deus. É o bom que sai limpinho já. Assim, Tomar banho no rio, isso deve ser... mas é bom. E é rápido, coisa assim, então era divertido. Uhum. E também, a gente sempre teve... Por ser uma herança salesiana lá, a gente tinha os oratórios com as crianças. Uhum. Então a gente ia nas comunidades, brincava quase uma tarde inteira com as crianças. Depois, no final, a gente tá tudo cansado já. Eu passar mais. Uhum. E vamos tomar banho. Daí eu mandava as crianças tomar banho. Na primeira comunidade que a gente foi, eles começaram a querer brincar com a gente no rio. Então daí era mais 1h30 lá. Brincando no rio. Brincando no rio com as crianças. Uhum. E então, esses oratórios também que a gente fazia na sede eram muito, muito bons. Porque as crianças trazem uma alegria pra gente. Sim. E lá tem uma coisa curiosa, que as crianças não estão sofrendo o que as nossas já estão sofrendo, que é a questão do celular. Como elas não têm, então elas são crianças mesmo, Sim. como nossos pais, a gente mesmo, de alguma forma, vivia como criança, assim. E aquela alegria deles de vir, e quando chegava o padre era, nossa, era a alegria das crianças, Sim. porque vai ter oratório, vamos brincar com os padres. E o oratório tinha a estrutura que era brinca, depois tem um momento de catequese, oração e um lanche. Sim. E no caso das comunidades, o banho depois. Sim. Além do banho que nós tínhamos, também tem a questão de dormir, né? Onde vai dormir, né? Pois é. Na nossa casa, nós tínhamos, na casa paroquial, camas normal, né? Mas nas comunidades, a nossa cama era a rede, né? Então, no início eu nem sabia fazer, não sei se o Luan, mas eu não sabia fazer nó, amarrar a rede, né? Então foi algo que a gente teve que aprender também a dormir em rede, né? Uma coisa é a gente ficar ali meia hora, um balançando. descanso, né? Que é o que a gente faz aí, né? Mas outra coisa é dormir uma noite inteira numa rede ou, vamos dizer assim, 14 dias dormindo numa rede, né? Que era o tempo que a gente levava 14 dias para visitar as comunidades, Sim. né? O Passo Mike foi engraçado. Na primeira ida da visita às comunidades, ele levou um travesseiro junto. Eu levei um travesseiro para dormir na rede. Pra dormir na rede. Eu Mas- olhei pra que tá fazendo, cara. Mas depois eu aprendi a dormir na rede, até já me virava como se fosse uma cama normal Tá, em cima como é da que rede, dorme numa né? rede? Porque a gente tá acostumado a rede ser assim, tipo, a rede, e daí a gente só se deita assim na rede, né? É isso? Tem que dormir, né? A postura tu vai achar na hora, né? De conforto, né? Mas dá pra dormir um pouco meio atravessado na rede. Diagonal na rede, Diagonal assim, que pra ela vai- ficar reta. Isto, né? E olha, dá pra dizer que suspeito que a rede quase é melhor que um colchão às vezes, né? Eu tenho até um testemunho de cura. É? Eu sempre tive muito problema nas costas.
Eu fui pra lá, dormi na rede e consertou. Olha aí. A rede conserta as costas. E isso várias pessoas já falam. Então, Sim. se tem problema de coluna, durma Vai pra numa Amazônia. rede. Vai pra Amazônia e durma na rede. Vamos mostrar umas fotos, então? Vamos, Pro vamos. pessoal, vocês vão comentando e dizendo assim, né? Aqui, então. Aí a gente fez um acampamento jovem, que lá a coisa mais fácil é fazer acampamento. Porque o pessoal dorme tudo na rede, Sim. come peixe, então... Então a Aqui gente foi são pro os acampamento jovens de Cucuí. de Cucuí. Que a gente tinha uma relação muito boa com a escola lá, então... Aqui é um vídeo. Meu Deus, aquilo ali é uma cobra. Isso, Ah, uma que bola. cobra que a gente encontrou no Elas não cantinho de têm uma veneno, casa não se lá. preocupe. Isso é o rio. Aí era um vídeo que eu tava mostrando o atravessar a cachoeira para chegar nas comunidades, sim. né? Então era preciso atravessar, essa era a maior cachoeira que nós tínhamos, então a gente tira as coisas do barco, tem que atravessar tudo pro outro lado, e aí depois Tem que carregar o barco. esvaziar o barco para poder empurrar sobre as pedras, né? E era esse o maior cansativo, né? Que era empurrar literalmente o barco sobre as pedras, né? Porque se fosse pelas águas, era certo que ia afundar, né? Uhum. Dá pra ver bem a força da água, né? E é muito cansativo, né? Sim, porque deve pesar. Uma cachoeira é uma coisa. Agora, às vezes, a gente teve um dia que a gente atravessou 3 cachoeiras num dia, né? Sim. Então, vai lá, empurra, né? E as nossas cachoeiras era mais tranquila. Tinha paróquias que tinham cachoeiras piores ainda, né? Para o padre poder chegar nas comunidades isoladas, Toda né? embarcação tem que fazer isso. Isto, né? Todas. Quando o rio tá cheio, até que conseguem atravessar reto, assim. Uhum. Meio na dificuldade, assim, mas vai. Mas quando ele tá mais seco, assim... Sim, mas imagina passar isso aí tudo. Chuvão. A questão da chuva, né? O calor imenso que a gente tem lá, mas às vezes era chuva, né? Então, a gente pegava ali, às vezes, frio, chuva, vento, né? Que era necessário, às vezes, passar sobre isso, né? Aí foi um dia que a gente foi visitar uma cachoeira muito isolada, que precisou cortar um pouco o caminho para chegar, né? Aí também outra cachoeira que tem que descer e empurrar, O né? combustível carregar nas costas, coisa pesada. A gasolina ou o diesel. 50 litros nas costas. Aqui. Um vídeo de batizados. O batismo, né, que é o que a gente fez a gente não, mas o padre, né, fez em algumas comunidades, né, do qual às vezes as pessoas podem olhar e dizer, numa bacia, num copo, coisa estranha, né, por que não fazem num algo bonito como a gente faz aqui, né? Mas era o que a gente tinha na hora lá, né? O que é mais importante, né? É o prato ali, o que vai ser feito, ou é o sacramento que é realizado, né? Na hora é o que a gente tinha, né? Então o sacramento, ele se realiza com a água, né? Sim. Então o batismo é o mais importante, e aí foi onde a gente fez ali durante o ano vários batizados, né? Uhum. Aí os nossos coroinhas. Nós chegamos lá e tinham 3 coroinhas. No final tínhamos 10. E não eram os 3 que começaram. E aqui o Padre Miguel junto. E o Padre Miguel ali. Isto. Aí foi a visita do Padre Miguel lá na paróquia. Aí um dia que a gente resolveu a sacra, na Sexta-feira Santa, esse daí é o padre. Essa é a comunidade de vocês. Aí foi o dia do lava-pés. Oh, tinha muito soldado do exército junto. Sim, por ser fronteira, então tinha um pelotão de fronteira. Então. Domingo de Ramos. Aí é um catecúmeno, esse aí Essa é a o paróquia. Ivan. Tinha uma comunidade se apresentando. De novo, foram os 2 catecúmenos ali, da Páscoa. Aqui a procissão. Essa aí é a antiga roupa dos coroinhas. A gente Essa chegou lá, aqui. Essa daí. Depois a gente conseguiu doação daqui do pessoal, que a gente fez a roupa dos coroinhas novas. Uhum. Eles ficaram felizes. Aqui é a paróquia. Isso aqui é palmeiro? O que é isso aqui? Esse é açaí. Ah, daqui que vem o açaí, Daí então. tem açaí, tem muito pé de açaí. Ali é uma procissão com o santo. Olha que bonito. Lá as paisagens eram paradisíacas, muito bonitas. Aqui comunidades. Na comunidade. São as comunidades dos interiores, né? Uhum. Aí, ó, o santo. Ali, ó, as fitas. Aqui as fitas que tu comentou. Isto. É isso. Cada fita é uma promessa, é uma devoção, algo, um milagre, alguma coisa que aconteceu, né? Uhum. Aí o nosso primeiro encontro com os coroinhas. Batizado. Batizado, na Páscoa. Aí é uma imagem do oratório que a gente fazia na sede. Ah, o oratório que era a atividade com as crianças, Exato. Todos os sábados
A gente se reunia com as crianças da comunidade, não só católicos, né? Tinha crianças de outras religiões, tudo. E que se reunia lá pra gente fazer esse momento de catequese e brincadeira, né? Batizado. Uma comunidade do interior. As comunidades são assim, são todas as casinhas e uma igrejinha. Sim. Aí nós chegando na comunidade. Procissão. Aqui. Um momento de catequese. Eles gostavam, se reuniam, tudo assim. A gente sempre aproveitava, além da missa, do sacramento que o padre fazia, mas a gente aproveitava o momento para dar alguma formação, né? Então aí o Luan tava dando uma formação à noite para eles, né? Uhum. E tinha luz nas comunidades? Eu vi que aqui tinha luz ali. Sim, mas não em todas. Ia com Não em gerador. todas. Com gerador. Olha que bonito. Acho que a paisagem mais bonita é sempre o pôr do sol lá, Pôr do algo sol. lindo, né? Ah, aquela serra que parece. Ó, aqui tem até um cachorro Opa. participando. O caramelo, sempre fiel. A gente tinha um cachorro lá, o Scott. Que é isso aqui? É, com os coroinhas. A gente Ah, inventou brincando um de... Quem sou eu? Quem sou eu? O Possamai, pregador das nações. Aí era uma outra formação também. Uma praia. A água do Rio Negro, que tem essa coloração também, né? Mais escura. Mais escura. O encontro com os coroinhas. O oratório. O Lua com as crianças Os corominhos nas costas. Né? nas costas. Oratório. Possamai pregando também. Procissão. Aí foi a Páscoa. A gente fez uma procissão com o Sírio. Essa foto foi a primeira foto que a gente chegou logo lá na Diocese de São Gabriel, nos primeiros dias Sim. que a gente tirou lá. Ali atrás o Rio O Rio Negro. Negro. E aí já mais pro meio, pro final. Isso. Essa foi uma das últimas visitas que a gente passou numa das comunidades. Futebol. Essa é a Catedral de São Gabriel, Uhum. por fora. É uma bonita foto do padre atendendo confissão. Olha só, na beira do Na rio. beira do rio. O povo pedia muita confissão pro padre, né? Faziam filas, né? Sim. Tanto que a gente marcava a missa. Vamos rezar a missa 8 horas. Ia começar lá pelas 9, porque o povo só tinha um padre, então o povo queria se confessar, né? Sim. Aproveitar a oportunidade da passagem do padre, né? Aí são crianças das comunidades do interior. Essa aí é a primeira foto que a gente tirou com a comunidade lá em Cucuí, logo que a gente chegou. Acho que foi a primeira missa, Foi inclusive, isso, né? no domingo, né? Uhum. A comunidade já nos recebendo, né? Aqui o mapa. Rolou pregando, uma escola é o quê? É, foi um retiro da escola. Onde Retiro da escola. Sim, lá a gente tinha uma relação muito boa com a escola, então eles Uhum. sempre pediam pra gente ajudar. Ah, isso aqui, Possamai. Essa aí era o nosso animal de estimação lá na nossa casa paroquial, né? Meu sonho sempre foi ter um macaco, né? Como aqui não é algo muito comum de ter um macaco, né? Pensei, é lá que eu vou ter, né? E aí então, durante o ano lá eu fui atrás, pensei, quero ter um macaco, né? E fui lá, consegui um macaco então, que era a Chica, né? Uma macaca. A macaca Chica, né? Só que dá muito trabalho, né? Muito trabalho. Pensa numa criança danada, multiplica aí 5 vezes, né? É muito trabalhoso cuidar dela, né? Mas foi muito bom a experiência, nossa irmã lá, nossa colega de casa, né? Ela dormia na rede. Dormia na rede? Ele se balançava, era a coisa mais engraçada. Aí, como a gente falou de São Gabriel... Essa queria é dar o interno da catedral. Sim, dá um zoom lá no Pantocrator. Ah, sim, o Pantocrator aqui. E Santa. embaixo aqui o banquinho que tu comentou, né? Aham. Olha só. Aí foi na despedida, né? Uma das últimas missas ali com os militares. Aí foi umas primeiras fotos logo no início, quando o Padre Miguel foi nos levar. Os cachorros sempre presentes. Aquele lá era o nosso cachorro, que seguia a gente, o Scott. Esse Esse, o branquinho O de pintado. cá? O de lá. O de cá. Parecia uma vaquinha. Aqui um menininho. É muito engraçado, eles sempre estavam tudo sujo. Na hora da missa, cabelinho lambido, a camisa abotoada até a gola, assim, era a coisa mais engraçadinha. Tudo arrumadinho. Tudo arrumadinho. Aí, ó, eles usavam os vestidinhos, as meninas. Aqui o que eles se estão arrumavam muito fazendo? bem pra missa. Aí é o ofertório da missa, né? Eles não têm dinheiro lá, né? O dinheiro é muito pouco, raro lá, né? Então, o que eles dão no ofertório é o que eles produzem, né? É
O que eles levam, então, é a farinha, é caixa de banana, é abacaxi. O que depois a gente levava, eu, o padre, o Luan, né? Nós levávamos para a cidade e vendíamos a farinha, a banana, né? A banana, às vezes, a gente consumia durante a missão também, durante os dias, né? Uhum. E o que revertia, então, a farinha no dinheiro do ofertório deles, né? Olha só. Aí, Isso aqui é as crianças se batendo, o que é isso? Foi o Domingo de Ramos, a gente foi fazer uma catequese sobre Domingo de Ramos. No oratório. E o Luan lá com as palmeiras, Com as palmeiras, com o chapéu amarelo, era o personagem, o Leco. Leco. Uma arara. Uma arara. O pessoal tinha muitos bichinhos de estimação, assim, arara. Tá, mas ela é papagaio. solta. Ela cortava as asas pra não voar. Ela ficava solta, assim. Ganhava comida. Olha que bonito. Era um bicho maravilhoso. Isso aqui é um... É uma, Um piquete. Eles chamam de maloca, mas é Ah. uma casa, não é o que a gente entende por maloca. Sim. É a casa que antigamente eles moravam. Mas é grande, né? Grande, grande. É, uma casa comum. hoje eles usam para reuniões, né? Assim, não é mais comum morarem todos juntos na maloca. Ó, o que é aquilo ali? Uma paca. Vou fazer um carinho numa paca. Uma paca. Era animal de estimação? O que Eles era? estavam querendo pra comer. Ah... É bom comer carne de paca. É boa a carne de paca. Aqui, Uma cachoeira. as cachoeiras que vocês comentaram. Isto. Aí é uma ladainha. Que eu lembro que eu comentei da festa do santo. Aham. Então essa aí era uma ladainha, cantada em latim. O pessoal Parece- cantava. Aqui vocês andando de barco. Do Reza Missa. Indo nas comunidades rezar missa de É. barco. É o nosso carro lá, né? Sim. Nosso meio de transporte. Alguém caiu no rio alguma vez? Já. Mas foi na beira. Mas foi uma situação cômica, né? Dá pra samar. É. Ué? O que aconteceu com a criança Tava ali? muito quente. Foi se esfriar no chão. Aí a gente chegando numa das comunidades que a gente tinha ali em Cucuí mesmo, né? Próximo à capela, né? Uhum. Aí fazendo a farinha, né? Depois que já passa pelo tipiti, que é aquele negócio que eu mostrei ali. Então eles pegam a massa e botam no forno e torram a farinha, né? Pra produzir na farinha. Aí é uma festa que a gente participou numa cidade, num local chamado Carvoeiro, Uhum. que pertence à cidade de Barcelos, que é uma outra cidade da diocese lá. Nós fomos com o bispo, né? Era uma procissão fluvial aí. A gente é acostumado com carreata lá. Lá é procissão fluvial. Olha só. É com foguete, claro. E bastante gente participando. Sim, tinha muita gente. O povo tem muita devoção ao santo, né? Ao padroeiro. Qual que era o padroeiro nesse? Santo Alberto. Santo Alberto. Santo Carmelita. Essa é a dança do macaquinho. Dança do macaquinho. O que acontece na festa do santo, quando chega uma outra comunidade, eles recebem, botam as coisas no centro, ali como tá, e realizam uma dança. Olha só. Foi a dança do macaquinho que eu escolhi. Aí o oratório com as crianças, sempre animadas. No final, sempre do oratório, o Lua pedia para as crianças sentar. Aí era feito um momento mais de catequese, o Lua fazia um momento de oração, né? Então aí era um momento disso. E olhando pro Luan, todo mundo atentinho ali. É. E o que é isso aí, Passamai? Aí era o nosso cachorro, né? Dançando com o cachorro? É. Como é que era o nome dele mesmo? O Scott, né? Era o nosso companheiro lá da casa, O né? que tu achou dessa dancinha aí, Gilce? E aqui mais um vídeo, então, pro pessoal de casa outro vídeo mostrando. poder ver. São algumas imagens das itinerâncias, né? Que a gente fazia, as visitas às comunidades, né? Uhum. Sempre rio, água, né? As comunidades aí. Tudo bem simples nas comunidades, assim, né? Sim, pode ver que ainda tem algumas casas de telhado de palha. Uhum. Era um chão batido dentro. Aí na celebração, os bancos, nossa. Bastante... As crianças sempre presentes, eles têm bastante filhos, assim. Sim, muitos. E é grande a extensão do rio, né? Olha aí, bicicleta. Durante o ano eu tentei sempre fazer vídeos, imagens da rotina deles, né? Uhum. Aí é um vídeo de novo mostrando aí da cachoeira que a gente tinha que passar, né?
atravessar. Alguns membros aí da comunidade. Uhum. Então aí mostrando um pouco do ofertório, né? Enquanto o padre preparava o ofertório ali no altar, o pessoal levava a sua oferta, né? Que era a farinha. Então cada um levava um pouquinho do que produzia, né? Sempre botava em comum. E aí depois nós vendíamos essa farinha e o dinheiro retornava para a comunidade com uma lata de tinta para pintar a Olha capela, só. alguma coisa assim, né? E bonito ver as crianças participando também disso, né? Aqui a gente às vezes vê elas indo colocar o dinheiro assim ali com a farinha, né? Aí, ó. Esse é o momento do almoço, sem partilhado. Isso depois da celebração, vocês sempre tinham uma partilha assim. Quando o padre ia, era todas as refeições. Aí é tomando banho? O banho e ao mesmo tempo lavando as panelas ali. Lavando o roupa. Eu acho que foram esses os vídeos. Esse não tem mais? Não, são esses mesmo. Aqui o mapa de vocês. Mas depois de apresentar toda essa cultura, assim, e mostrar como era diferente, né? Eu acho que, pra gente ir encerrando, gostaria que vocês trouxessem, assim, talvez um resumo de tudo como vocês sentiram e, ao mesmo tempo, um convite, uma motivação, assim, para as pessoas que estão assistindo, né? Porque lembro que a primeira vez que vocês nos contaram, para nós exige uma coragem muito grande passar por tudo isso, ainda mais a gente que tem as nossas seguranças, que tem os nossos confortos, e entregar toda a nossa vida para Deus dessa forma como vocês fizeram é algo extraordinário, de certa forma, né? Então, acho que cada um poderia falar um pouquinho a experiência que teve e também trazer um pouco essa motivação para as pessoas que estão nos assistindo, né? Assim, uma pequena reflexão, então, dos frutos que nós tiramos interiormente. Porque, na verdade, a primeira coisa é essa questão dos frutos, né? Quando chegamos lá, Dom Vantuí, nosso bispo, ele nos disse assim, que nós não deveríamos nos preocupar com os frutos, em ver os frutos, mas, de fato, se lançar as sementes do Evangelho. Sim. Então, não se preocupar em ver os frutos naquele momento. E assim fomos. Começamos a missão. E quando eu voltei para cá, o pessoal perguntava para mim, como é que foi a missão? Eu sempre respondia, sobrevivi. Eu consegui sobreviver, porque eu sabia que é um lugar desafiador. Mas, pior que a gente sempre tem uma visão, assim, dessa missão que a gente fez. Ou a gente é muito doido, ou é muito virtuoso. Eu prefiro não me colocar em nenhum das duas. Mas, de fato, como alguém que pôde perceber a graça de Deus. Como eu disse, às vezes nós queremos fazer tudo muito pelas mãos humanas e esquecemos de ver como a graça age. E muitas vezes, como a gente disse, a gente fez todo um planejamento pastoral, vamos lá, vamos visitar as casas, que às vezes a gente tem um pouco essa coisa da missão e com a Bíblia debaixo do braço, assim, ó, vai na frente da casa da porta e... Ô, de casa, quer ouvir Jesus? Sim, quer ouvir Jesus. Quer ouvir Jesus? Mas, no fundo, a missão, a gente acabou descobrindo que missão não é isso. A missão é algo muito mais profundo do que simplesmente fazer alguma coisa. Mas, de fato, a missão acaba sendo, eu defini para mim mesmo, acaba sendo um encontro. Sim. Mas a gente pensa, então, encontro com o quê? Com Deus? E pior que, de cara, no fim, sim, com Deus. Mas de cara, com os próprios demônios. Por quê? Que a gente olha para toda essa realidade que a gente foi, a gente teve diversos desafios, a gente se decepcionou muitas vezes, a gente viu que nós somos limitados e não conseguimos realizar muitas coisas, e o povo também com suas mazelas, como nós todos temos, e muitas vezes isso gerou um certo desânimo. E ainda mais os desafios de ter que tomar aquelas penitências que a gente normalmente faz em quaresma, tomar banho frio, reduzir a comida, para ficar um pouco com fome, porque comer peixe não sustenta, né? Sim. E dormir mal, muitas vezes, ter que dormir na rede. Penitência, assim, que a gente faz para nos santificar, lá era o normal, o cotidiano. Então, isso já nos exigia isso. Então, a gente não tinha muita criatividade para penitência, para mortificação. E a própria realidade nos jogava na cara isso. Uhum. E
deixando, então, esses apegos materiais, acaba brotando de nós os demônios mais profundos. Se salta de dentro da nossa alma, como se fosse uma espinha saltando para fora, se mostrando assim Sim. as maiores dificuldades interiores. Isso quem nos ensina é o próprio São João da Cruz. Eu li nesse ano a Subida do Monte Carmelo e ele deixa muito claro que para nós entrarmos nas vias místicas, avançarmos na vida espiritual, precisamos nos desapegar. Sim. O desprendimento, tirar as coisas que estão na frente do Cristo que habita no mais íntimo de nós. E existe esses males que bloqueiam que nós vejamos o Cristo em nós. Uhum. E a missão nos faz justamente isso, nos desapegar não somente das coisas, porque a gente viveu isso, a gente viu que não precisa de muito para viver. Essas pessoas não tinham nada, quase Sim. nada, e eram felizes. As crianças, para mim, eram um grande exemplo disso. Uhum. Pequenos, magrinhos, mas eram felizes, Sim. aquelas crianças. Porque não precisa de muito para viver. E Dom Vantuí sempre salientou isso para a gente. O centro da missão é o Cristo. Não é o missionário, não é as pessoas que são evangelizadas, Sim. não é a própria missão. O centro é o Cristo. Então, que seja da maneira que Ele quiser, da maneira que Ele for guiar. E, sobretudo, um grande ensinamento que Santa Teresinha nos ensina no seu manuscrito C, de História de uma Alma, que a caridade acaba sendo a grande excelência da vida cristã. Porque, como diz o próprio São João na sua primeira carta, quem diz que ama a Deus e odeia seu irmão é mentiroso. E isso é o grande mal de muitos, um grande mal, assim, uma grande dificuldade que muitos católicos sofrem hoje, e que tanto é pregado, às vezes até de forma errada, que é a questão do individualismo. Sim. Que nós acabamos nos fechando a nós mesmos e não, de fato, nos entregamos para aquilo que Cristo nos chamou. Uhum. E Cristo nos chamou a sair de nós mesmos. Sim, nos encontramos com esse Cristo que está no interior de nós, mas para isso nós precisamos abandonar nós mesmos. E nós abandonamos a nós mesmos amando a Deus. Mas como podemos amar a Deus que nós não vemos se não conseguimos amar o irmão que nós vemos? Então nós vimos que essas pessoas lá isoladas, que é um lugar que ninguém quer ir, Sim, sim. e nós pensamos, vamos lá, porque lá nós encontraremos o Cristo. Sim. Quando nós fomos embora, Dom Vantuí, ele fez uma missa de despedida e soltou a seguinte frase. E isso eu vou levar para o meu túmulo, essa frase dele. O pouco que vocês aqui realizaram são sementes de eternidade. Sim. Então, isso entra... Ele também é muito devoto de Santa Teresinha. Eu também, sou da paróquia, né? E é padroeira das missões. Esse é o grande ensinamento que ela nos traz. Que o pouco que fazemos já é agradável aos olhos de Deus. Nada é tão pequeno que não seja feito com amor, como ela mesma disse. Amém. Então, isso é uma mensagem que eu deixo para quem estiver assistindo, que se tu tem esse ardor no coração, não deixe que essa chama se apague. Mostre o Cristo. Se encontre com esse Cristo. Se encontre nessas pessoas pequenas que são esquecidas. Porque, como diz o Papa Leão nessa última exortação, na primeira exortação dele, a de Lexite, que os pequenos, os pobres, eles serão os nossos advogados no céu. Porque eles não têm nada para nos dar. Sim. Não existe interesse aí. O interesse é mostrar o Cristo. Sim, essas verdades que falam, vamos lá para levar o Cristo, vamos lá para converter as pessoas, vamos lá para aprender com eles, vamos lá para conviver com eles. Isso tudo é verdade. Mas se nos limitamos a isso, de nada vale. Sim. Porque o Cristo não está no centro. Simplesmente são as mãos humanas. Então, a mensagem é essa. Sim. Vale a pena dar a vida. Por mais difícil que foi, valeu cada segundo. E se fosse para viver tudo da maneira que foi, certamente, tanto eu como o Pastor Mai viveríamos exatamente como foi. Porque nós lá, de fato, encontramos o Cristo. Sim. Que era o que Dom Vantuí nos ensinava. Porque se nós não colocamos o Cristo no centro,
nós colocamos a nós mesmos. E acaba virando um heroísmo. Sim. Muitas vezes o pessoal trata a gente como os heróis que foram lá e agora voltaram, tudo. Não tem nada disso. A gente continua sendo os mesmos, com os nossos pecados, com nossas limitações. Mas nós vimos a graça de Deus agir. Amém. E isso é o mais importante. E... Amém. E Poça Mai, acho que se quiser comentar um pouquinho também, mas uma mensagem pro pessoal de casa, assim, né, de motivação para fazer isso que vocês fizeram, não necessariamente indo para a Amazônia, né, mas que possam também ter esse espírito que vocês tiveram aqui, né. Todo cristão é chamado a ser missionário, né? Cumprir o mandato de Jesus, o ID, né? E a partir disso, ser missionário não é ir longe, né? Ser missionário é cumprir a vontade de Deus aonde Ele me quer, né? E a partir disso, a gente pode fazer missão longe, pode ir a outros países, né? Mas a missão é fazer a vontade de Deus aonde Ele quer. E às vezes a vontade de Deus pode ser dentro da minha casa, pode ser aqui na diocese, né? Qualquer lugar onde tem Sim. filho de Deus tem missão, né? E acho que todo mundo deveria alimentar essa vontade de missão dentro do seu coração, né? De querer levar o amor de Deus, né? Eu fiz essa experiência com Cristo, não é ficar só para mim, mas é anunciar, né? É levar Sim. esse amor ao ser alcançado a outras pessoas, né? E eu posso dizer assim que existem 3 formas de ser missionário, né? A de ir, né? Ir ao encontro, fazer a missão, mas também lá pra gente nós vimos que também existem outras 2 formas, né? Pode ser também ajudar economicamente, né? Se, eu quero ajudar com um valor, né? Pode ajudar com um valor lá, né? Ajudar a diocese lá com algum valor, né? A gente fez várias campanhas ao longo do ano, onde a gente conseguiu conquistar pintura da igreja, roupa para os coroinhas, novas alfaias para a igreja, né? Tudo com a ajuda de vocês, né? Ajuda do povo aqui da diocese. E também outra forma que acho que é a mais importante também é a oração, né? É ajudar com oração, né? Existe tanto homens, mulheres, missionários que estão longe, né? Por este mundo aí, levando o amor de Deus e que precisa tanto de oração, né? Se eu, por causa do meu trabalho, por causa do meu estudo, não posso ir ao encontro, né? Que a minha oração vá, né? Que a minha Sim. oração seja este testemunho, este alcance, né? Então, essas 3 formas acho que é a mais importante, né? Mas é deixar-se fazer a vontade de Deus na minha vida, né? Amém. Gostaria de agradecer muito a presença de vocês, não só aqui hoje, mas agradecer pelo exemplo que vocês são para nós seminaristas também. Lá em casa a gente sempre rezava por vocês e comentava isso. Agradecer pelo exemplo que vocês dão também pro pessoal de casa, né? De realmente deixar tudo isso, porque por mais que a gente entre no seminário, a gente ainda está na nossa zona de conforto, tá na nossa diocese, tá com as nossas coisas. Vocês deram esse exemplo, né? E dizer pro pessoal de casa, né, rezar por todos os missionários do mundo todo, né? Com certeza agora eles voltam, ano que vem temos missões diferentes, mas existem pessoas que estão aí nos lugares mais distintos precisando da nossa oração. Então, como o Poça Mai nos disse, né, as outras 2 formas de fazer missão é ajudar financeiramente esses lugares e ajudar com a nossa oração. Então, fica uma missão para nós aí de casa que a gente possa fazer isso. Para encerrar, vamos fazer uma pequena oração, então? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós te agradecemos por todas as inspirações que Teu Espírito Santo tocou no nosso coração, no coração das pessoas de casa. De forma muito especial, agradecemos pela vida do Luan e do Anderson, que foram com certeza missionários naquela região, mas também exemplos para todos nós que aqui ficamos. Que o Senhor possa cada vez mais colocar no nosso coração o desejo de também ser missionário, de alcançar as outras pessoas e de plantar sementes, para que o Senhor faça os frutos crescerem e o Senhor veja os frutos realmente florescendo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Luís Gonzaga, rogai por nós. Sagrada Família de Nazaré, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, muito obrigado a vocês que vieram aqui dar esse testemunho. Com certeza, muitas pessoas em casa foram tocadas com isso. E obrigado a você por acompanhar, né, o nosso podcast, esse nosso projeto durante todo esse ano. Com certeza, a sua presença também nos motivou para continuar estando aqui, fornecendo esse conteúdo de espiritualidade, de formação, de testemunho, para que cada vez mais o nosso Deus e a Sagrada Família pudessem estar entrando na tua vida, na nossa
nossa vida. Então, muito obrigado a todos que participaram, todos os nossos paroquianos, todos aqueles que vieram de longe para participar desse programa. De forma muito especial, obrigado ao Gilce, né, por a disponibilidade sempre de estar nos acolhendo aqui e de estar proporcionando esse conteúdo para você de casa. Então, se chega aí, não é por nossa culpa somente, mas é pelo Gilce, que também dispõe, né, às vezes até da sua família e dos seus compromissos, para estar esse tempo aqui oferecendo estúdio, oferecendo tudo para vocês. Então, rezem também pelo Gilce e pela sua família. Obrigado ao Padre Ezequiel também pelo apoio e que, né, se Deus quiser, venha mais um ano aí de muita emoção, de muitas conquistas, de muita formação. Acho que é isso, né, Gilce? Amém. Avisos, Avisos? deixa no grupo aí, vem aí falar Eu um pouquinho. Eu vou só ficar aqui um pouquinho na frente aqui. E quero também agradecer ao Pedro. Pedro, então, esse ano se despede da nossa paróquia aqui de Três Coroas. Mas, ô Pedro, do meu coração, fica algo que eu não vou conseguir dizer aqui em palavras, mas que eu vou levar para o resto da minha vida. Então, vocês seminaristas que fazem missão e que vão nas paróquias e que estão sempre levando, como vocês disseram, Cristo para a gente, muito obrigado. Obrigado mesmo, e nossa paróquia com certeza vai sempre levar no coração a tua presença aqui. Obrigado mesmo. Amém, eu que agradeço. Obrigado. Valeu. E muito obrigado ao Léo também, que esteve aqui conosco esse ano e que gravou também um programa e que nos ajudou muito, o seminarista Leonardo. Um abraço a todos, Deus abençoe, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e até a próxima. Fiquem com Deus e que a Sagrada Família interceda por cada um de nós.